as almas que estão no inferno, elas sofrem. Eu acredito que inferno é a ausência absoluta de Deus. Também, meus amados irmãos, já vi o inferno muitas vezes, porque eu também já vi essas alas do inferno. Mas para Paulo Guedes, no Brasil, o pior já passou e a gente já saiu do inferno. Um lugar comentado por todos, mas quase ninguém sabe onde é que fica. Para alguns, ele nem existe. Para outros, o tormento dele não será eterno. Todavia, independente da opinião dos incautos, fica a pergunta que não quer calar. Onde é que fica o inferno? Vem comigo que eu te darei a revelação. Para você entender onde é que fica o inferno, você precisa compreender qual é a estrutura do universo. Quando Deus criou o universo, Ele criou o universo com uma estrutura, e é compreendendo a estrutura do universo que você vai entender onde é que fica o inferno. Em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, nós temos a descrição da criação do universo como um todo. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No primeiro versículo de Gênesis, nós temos a criação dos mundos que compõem o universo. Perceba que a palavra céus está no plural. Para ser plural, tem que ser no mínimo 2. Portanto, temos 2 céus criados em Gênesis capítulo 1, versículo 1, somado a um terceiro mundo que é tratado no versículo 1 como terra. Porém, a palavra terra, usada aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, não tem o significado de terra como solo, barro ou reino da terra. Até porque a terra, como reino, só começa a ser criada a partir do versículo 6. Segundo o dicionário de hebraico e aramaico Strong, um dos mais conceituados no mundo, a palavra terra, usada no contexto da criação de Gênesis capítulo 1, versículo 1, tem o significado de Hades, Sheol, mundo dos mortos, submundo. Continuando a leitura do texto bíblico em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que a terra era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas primordiais. Ora, se é muito claro que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, 3 mundos foram criados e que um desses mundos é o submundo, com o relato de Gênesis capítulo 1, versículo 2, nós descobrimos que as águas primordiais é um dos céus que foi mencionado no plural em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Portanto, se é relatado que Deus criou os céus, nós teríamos 2 céus e o submundo. Essa é a verdadeira estrutura do universo. Toda essa estrutura que você está vendo na tela agora foi criada nos 2 primeiros versículos da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2. Se em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a palavra céus está no plural, nós temos então, no mínimo, 2 céus. O terceiro céu, que é o céu do mundo espiritual, e nós temos o segundo céu, que seria as águas primordiais, e nós temos o submundo, o Hades, que está abaixo de todos os mundos. Essa é a verdadeira estrutura do universo.
Agora eu vou colocar a terra aqui só para a gente continuar o estudo. A terra começa a ser criada a partir do versículo 6. Essa seria então a configuração do universo e da cosmologia verdadeira da Terra. Uma vez entendido qual é a verdadeira estrutura do universo, agora fica fácil para você entender onde é que fica o inferno. Você já se perguntou aonde Jesus Cristo esteve durante 3 dias que ele foi dado como morto? Em Efésios capítulo 4, versículos 8 e 9 diz que, após a morte na cruz, Jesus Cristo desceu nas partes mais baixas e inferiores da terra. Em Mateus capítulo 12, versículo 40, diz que, assim como o profeta Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estaria Jesus Cristo 3 dias e 3 noites no seio da terra, no interior da terra. Inclusive, é por isso que o nome é inferno. A palavra inferno deriva do latim infernum, que significa profundezas, lugares baixos, mundo inferior. Nos originais em grego para o Novo Testamento, a palavra inferno seria Hades. Nos originais em hebraico para o Antigo Testamento, a palavra inferno seria Sheol. Portanto, definitivamente, sem sombra de dúvidas, o inferno fica dentro da terra, no interior da terra, abaixo dela. Em Lucas capítulo 16, versículos do 19 ao 26, é relatada uma história de 2 homens que morreram, um homem chamado Lázaro e um homem rico. No texto está escrito que o rico morreu sem salvação e desceu para o Hades, no lugar de tormento, e que Lázaro morreu salvo e desceu para o seio de Abraão, no Hades. O texto ainda diz que um grande abismo separa o lugar de tormento e o lugar do seio de Abraão. Sendo assim, o texto de Lucas capítulo 16, dos versículos 19 ao 26, descreve 3 lugares que existem no Hades, no inferno. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, diz que Deus não poupou os anjos da segunda queda que cruzaram com as filhas dos homens antes do dilúvio e os lançou no Tártaro e os entregou aos abismos da escuridão e reservando-os para o dia do juízo. Inclusive, eu quero aqui ressaltar que o único lugar que a palavra Tártaro aparece no Novo Testamento é justamente nessa referência que eu acabei de citar de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Chegamos na conclusão que o Hades, o inferno que fica embaixo da terra, no interior dela, é composto por 4 lugares. O seio de Abraão, que é o lugar que comporta as almas de quem morre salvo em Cristo. O lugar de tormento, que é o local onde comporta as almas dos seres humanos que morrem sem salvação. O abismo, que fica entre o seio de Abraão e o lugar de tormento, separando esses 2 lugares. E abaixo do abismo, nas mais profundas trevas, se encontra o Tártaro, que é aonde os 200 anjos sentinelas que cruzaram com as filhas dos homens antes do dilúvio estão presos, aguardando o dia do juízo.